Olá, alunos, tudo bem? Boa tarde. Hoje é quinta-feira. Hoje temos aulas de filosofia e sociologia no primeiro, no segundo e no terceiro ano. E esta aula que eu vou postar é a aula sobre tensões da diversidade da cultura brasileira. Repetindo, tensões da diversidade da cultura brasileira. Já vou pedir a tarefa. O que é assimilação cultural? O que é aculturação cultural? E o que é outsider? Então, três perguntinhas básicas. O que é assimilação cultural? O que é aculturação? E o que é outsider? A aculturação, se eu falei cultural, está valendo também. Então, o que é outsider? Vou escrever aqui, outsider. O que é assimilação e o que é aculturação. Mandarei depois os slides para que as coisas fiquem mais fáceis. E vou dar essa aula sabendo que vocês vão ter aula de sociologia. Quem sabe vocês têm o privilégio de, na aula de sociologia da tarde, vocês consigam ter a mesma aula que a nossa que o nosso itinerário em relação ao itinerário do Centro de Minas está um pouquinho diferente. Quero a sua explicação sobre o que é outsider, o que é assimilação cultural e o que é aculturação. Quais as consequências que sofre o outsider, quais as consequências da aculturação e quais as consequências da assimilação. Digitado, manda pelo WhatsApp, pelo meu celular mesmo, digitado, não é para tirar foto. E vamos seguir em frente para que na hora da nota eu possa avaliá-los com tranquilidade. Então vamos lá. Tensões da diversidade brasileira. Quantos de nós não escutamos que o Brasil é um país acolhedor, que o Brasil é um país que aceita todo quanto é tipo de diferença e de cultura, e a gente fala que o Brasil é um país, nossa, que aceita a todos, que recebe todo mundo de braços abertos. Mentira. O Brasil não recebe nem os seus de braços abertos. Quanto mais o estrangeiro. O Brasil não é capaz de tratar de forma igual a população brasileira. A sociedade brasileira não é capaz de tratar de forma igual, com equidade, homem e mulher. Às vezes, homem e mulher fazem o mesmo trabalho e ganham salários diferentes. E, infelizmente, às vezes, ou na maioria das vezes, a mulher ganha menos. Isso daí já poderia ser um trabalho de mestrado sobre tensões da sociedade brasileira. Mas como a gente está falando de diversidade, vai falar de imigrante, vamos um pouco mais à frente. A gente poderia falar tensão entre branco e preto. Um preto correndo está fugindo, um branco correndo deve estar treinando. É este o problema. As tensões que existem dentro da diversidade brasileira. E daí a gente vai pôr o negro, a gente vai pôr o estrangeiro, e que não está na aula, mas a gente vai colocar aqui também a mulher. Se for mulher negra, então, meu Deus. Existe um imaginário cultural dentro do Brasil que os negros, os pretos, eles existem para servir o branco. De todas as formas. Isso daí é terrível. Hoje espero que isso não ocorra aqui.
Mas no período colonial, um negro forte era colocado dentro do quarto da sinhazinha, ou do senhorzinho, ou do casal, da casa grande, e lá senhorzinho, apagavam um cigarro, colocavam a roupa, davam um pontapé, davam um chute quando estavam nervosos, e ele ficava imóvel. Daí surgiu criado mútuo. Tensões da diversidade brasileira. Mas, professor, lá na aula que o senhor vai me mandar os slides, não está sobre isso. Por isso que eu estou falando sobre isso antes. Agora está mudando um pouco. Mas há 10 anos atrás, 5 anos atrás, todos os negros eram colocados como empregados nas novelas de horário nobre, fugitivos, às vezes bandidos, trombadinhas. O Brasil não é um país que aceita todas as raças de forma igual. O Brasil não pratica, a sociedade brasileira, eu falo Brasil, a sociedade brasileira não pratica a equidade. E por isso gera tensões. Nas escolas públicas ainda encontramos negros e brancos estudando juntos, tendo acesso à mesma educação. Mas também encontramos brincadeirinhas do tipo que suco de fumo, mussum, tinha que ser preto mesmo quando não faz na entrada, faz na saída. Olha, professor, não liga não a cor dele, respeita. Como que a gente não vai falar de tensão da diversidade? Como que a gente vai deixar isso passar? Nós somos um povo preconceituoso, mesmo sabendo que mesmo com a cor mais clara, com o olho um pouco mais claro que outros, você também é miscigenado. Se você fizer a sua árvore genealógica, você vai achar lá o negro, você vai achar o mestiço e vai descobrir que você não é puro. Até porque você não é boi, você não é P.O. por de origem, graças a Deus. Você tem dentro de você culturas diversas que você vai se descobrindo e fazendo e melhorando a cada dia, com a ajuda dos seus pais, com a ajuda da sociedade, com a ajuda da escola que você estuda, do professor, da diretora. Mas nem sempre essa ajuda parece ajuda. Às vezes essa ajuda parece muito mais um obstáculo do que ajuda. Mas o obstáculo apenas serve para deixar mais clara a nossa vitória. O obstáculo enaltece o nosso sucesso e não destaca o nosso fracasso. Quanto mais obstáculo você tiver, e mais você ter força e passar por esses obstáculos, mais bem sucedido você será. E a importância da dificuldade do obstáculo é isso. Porque vai destacar, vai enaltecer seu sucesso e não destacar seu fracasso. Quando você desiste, não vou, não adianta, eu sou preto, eu sou pobre, você está destacando seu fracasso e você está mantendo um senso comum de que ele não ia dar nada mesmo. Ele é pobre. Quantos de nós tivemos oportunidade de ir para uma escola privada? Quantos de nós, tendo a escola privada, não fomos de alguma forma deixados de lado ou sofremos preconceitos por sermos bolsistas?
ou por não termos acesso a tudo aquilo que a escola propõe a você, desde que você pague? Quantos de nós? Ele estuda na escola pública. Escola pública passa todo mundo. Passa todo mundo mesmo. Mas ela passa todo mundo bem ou passa todo mundo de qualquer jeito? Mesmo você escutando esse senso comum, mesmo você escutando essa história que quem vem de escola pública não sabe nada, você vai aceitar isso? É público mesmo? Os hospitais públicos do Brasil são os melhores hospitais da América Latina. As universidades públicas do Brasil são as melhores universidades da América Latina. Por que o ensino público não pode ser? Ele faz escola pública, ele tá defasado. Da onde? Exija de mim, cara. Exige que eu dê uma aula que vai lhe ajudar a melhorar como ser humano, como pessoa. Por que pelo fato de você estar numa escola pública, você tem que ser menos, você tem que ser menor? Você já tem que ser previamente excluído. Eu ia falar prioritariamente. Previamente excluído. Por quê? Ele é cotista, por isso que ele entrou. Não, ele não entrou porque ele é cotista. Ele entrou, cara, porque ele não teve a oportunidade que você teve na hora de estudar. Se formou um senso comum que, negro tem vantagem, negro tem cotista. Pega a história negra do Brasil. Pega a história do índio do Brasil. Vê quantos privilégios eles tinham, né? Acabei de iniciar essa aula com criado mudo. A expressão criado mudo criou porque se põe um negro em pé durante todo o dia lá, porque à noite ele tinha que dormir na senzala, em pé sem abrir a boca, levando pancada, tendo bituca de cigarro queimada no braço, no corpo, servindo de mancebo, cabide. E a cota, a cota privilegia o preconceito, privilegia a desigualdade, privilegia a injustiça. Como os negros iam conseguir chegar em pé de igualdade? Em igualdade de condições, não é de direitos, com o branco. Tem muita região do Brasil ainda que o negro primeiro ele tem que sobreviver pelos mais diversos motivos. E depois, se der tempo, ele estuda. Na escola pública, tem muita gente que primeiro vem para a escola para se alimentar, que deveria ser o básico, e depois, se ele conseguir, ele estuda também. Direitos iguais é diferente de igualdade de condições. E isso causa tensão mesmo. O negro que é motivo de chacota, o negro que é motivo de brincadeiras preconceituosas, o homossexual que é motivo de brincadeiras preconceituosas, às vezes é muito mais inteligente que todos os heterossexuais, mas ele sofre com brincadeiras preconceituosas. Tensões da diversidade. Ser diferente, então, agora é proibido. Se não for um modelo do status quo, é menos, é menor. E isso causa no Brasil um impacto terrível. Terrível.
Por quê? Porque daí nós temos no nosso currículo, entendam isso, uma clara e significativa demonstração que os estrangeiros sofrem preconceitos. Eles são chamados de outsiders, aqueles que estão de fora do grupo. Ele não consegue participar do grupo. E sempre quando participa, quando acontece qualquer coisa, ele é tirado, ele é deixado de lado. Outsider. Aqueles que estão de fora. E daí vem o mais grave. Quando você fala de cultura brasileira, um negócio que você entende como assimilação e outro que você entende como aculturação. Muito bem. O que é você ser assimilado culturalmente? Você esqueceu da sua cultura e para fazer parte do todo, você foi assimilado pela cultura mais forte ou que preponderou dentro da história. Tem muito negro que esqueceu da sua cultura, da sua raiz cultural e aceitou a cultura dominante, assimilou a cultura dominante, a branca, para fazer parte de uma sociedade como um igual. Porque vai continuar sofrendo brincadeirinha, vai continuar sendo chamado de suco de fumo, vai continuar sendo chamado de sombra, vai continuar escutando quando não faz besteira na entrada, faz na saída. Mas você aceitou isso, você assimilou esse tipo de cultura para que você faça parte de um determinado grupo. E mesmo assim, você vai ser um outsider. Você vai ser uma pessoa que nunca vai fazer parte daquela cultura. Você sempre vai ficar de lado. Olha o presidente da Fundação dos Palmares. Às vezes eu tenho um pouco de pena dele. Que é um sentimento dos mais detestáveis. Por quê? Porque para fazer parte do governo estabelecido, ele começou a ser preconceituoso em relação à sua própria raça. Ele começou a falar mal da sua própria cultura. E não adianta ele dizer que é feio, que não concorda, ele cortar. Ele quis cortar conquistas culturais dos negros porque ele é negro. Puxa vida! Não precisa falar só de estrangeiro. Lógico, o estrangeiro vai sofrer do mesmo fator. E negros, japoneses, irlandeses, alemães, italianos, eles vão sofrer dois tipos de influência. A assimilação, que é você deixar suas raízes para ser aceito de forma pacífica, você foi assimilado pela cultura maior, pela cultura preponderante, pela cultura que prevaleceu. E tem a aculturação. A aculturação é a forma de você perder a sua cultura de forma violenta. Você não abandona ela porque você quer. Você é obrigado a deixá-la para ser aceito. Mas obrigado de fato. Tudo aquilo que você faz não é considerado legal pela cultura dominante. Então sua cultura é massificada, sua cultura some. Sua cultura é massificada, é esquecida. Isso acontece com os curdos, por exemplo,
a perseguição lá no Iraque, lá no Oriente Médio, mas acontece aqui no Brasil também, com os índios, a aculturação. Por mais que linguisticamente nós trazemos conosco, trazemos junto a nós a influência linguística indígena, as palavras, os vocabulários, os vocábulos, nós vamos massificando a cultura indígena. E o indígena vai se deixando de forma violenta a ser aculturado. Ele vai perdendo as suas raízes. Ele vai sendo obrigado a deixar de lado tudo aquilo que ele aprendeu para ser aceito, vamos falar disso, pela cultura branca dominante. Ser aceito pelo que é preponderantemente tido como culturalmente dominante, que é a cultura portuguesa, espanhola, pelos que chamávamos, que foi chamado antigamente de branco, cultura branca. Ai dos mestiços, perdiam direitos políticos, às vezes os direitos sociais. Ai da mucama, que tinha filho com o senhorzinho, ou era morto o filho, ou era morto a mucama, ou era colocado num orfanato ou num convento para as feiras pegar. Tinha um negócio no meio da praça, chamava roda. Você deixava o filho lá na roda por uma freira ou madre superior a vir e cuidar. Olha o Machado de Assis, literatura, cara, literatura. As fotos do Machado de Assis foram sendo cada vez mais, ele foi passando por um branqueamento. Não cultural, mas um branqueamento gráfico, mestiço. Podia ter se chamado de negro. Foi sendo branqueado pelas editoras, pelos editores, para que a gente perdesse. O cara é mestiço, mano. Esse gênero da literatura, ele não é branco. Ele não tem uma cultura, culturalmente europeu, não. E daí a gente poderíamos falar outro, a gente poderia citar o Navio Negreiro, a gente poderia citar o Boca do Inferno, mas a aula é de sociologia. Olha a dificuldade dos estrangeiros fazerem parte ou serem aceitos pelo grupo dominante. Outsiders, aquele que está de fora. Ele tenta fazer parte do grupo, mas a todo momento as pessoas do grupo dominante lembram que ele é de fora, que ele é um forasteiro, que ele não faz parte daquilo. E daí às vezes não tem nem contato cultural. Às vezes as pessoas da cultura dominante têm contato com uma cultura que é dele, mas ele não é aceito. Durante a divulgação cultural ou durante a celebração da cultura, a pessoa sofre uma assimilação, porque a assimilação ela vai acontecendo devagarinho, entendeu? A pessoa vai perdendo as suas raízes, ela vai deixando de fazer aquilo que faz parte da sua cultura para fazer parte da cultura do grupo dominante, que muitas vezes a cultura do grupo dominante tem alguma coisa da cultura dela também. Para não dizer todas, porque nós somos um povo miscigenado. E a aculturação é pura e simplesmente, isso daqui a gente não aceita. Esse tipo de manifestação cultural aqui não.
Este tipo de manifestação cultural é coisa inferior, não é coisa nossa, não pode entrar. Pegue a religião católica. Estou falando da católica, mas poderia estar falando da cristã. Quantas manifestações elas são de origem da Umbanda, do Candomblé, mas por estas manifestações religiosas da Umbanda, do Candomblé terem sido deixadas de lado ou até mesmo massificadas, destruídas, elas têm como religião branca cristã como se ela nunca tivesse tido contato nenhum com a outra religião. Olha a feijoada. Tipicamente africana. É um dos pratos mais vendidos no Brasil, na América Latina e reconhecido mundialmente. A feijoada era feita com os restos, com as sobras daquilo que os brancos achavam sujo e porco. E daquilo que culturalmente e religiosamente a igreja falava: isso daqui não é puro, isso daqui é impuro, isso daqui é do demônio. Nós estamos falando de cultura, hein? Não estamos fazendo críticas. Mas para a época foi isso que aconteceu. Por que tanta igreja no Brasil, sendo que todas têm o mesmo radical? Por que a não aceitação das manifestações religiosas negras, pretas, se muito da sua religião cristã, branca, foi tirada de lá? Porque é normal, mas também, né? Olha do jeito que essa negra andava. Vestido, não dava pelada. Olha o que esse negro... Já pensou um negro ocupando este cargo? Lógico que eu já pensei. Se ele estudou mais que o branco, nada mais justo. O cara nem falar a nossa língua direita fala, nosso idioma direito ele fala, mas também nós não falamos a dele, nem por isso a gente deixa de ser aceito por ele. Então, por favor, façam esse trabalho, mas façam esse trabalho pensando no que você está fazendo. Sobre assimilação, aculturação, sobre o outsider. E fale sobre as consequências que sofre o outsider. As consequências da aculturação. As consequências da assimilação. E daí entendam o que são tensões da diversidade. Por que muitas vezes ser diferente é ser menor, é ser desigual. Na sua vida cotidiana, percebam isso. Escola pública, escola privada, os preconceitos em relação a um tipo de ensino e ao outro. O professor hoje não mais. Mas dava aula em escola privada e escola pública. E muitas vezes sofria um questionamento dos alunos. Nossa, professor, mas o que o senhor faz lá na escola pública, cara? O senhor dá aula também? O senhor só conversa com eles? Porque aquele povo estuda. Aquele povo que jogava bola com você. Aquele povo que futuramente, eu posso falar disso, futuramente foi muito melhor do que você é hoje. O preconceito está embutido na sociedade brasileira. Mas a gente tem que falar das tensões da diversidade para mostrar que o Brasil não é um país que privilegia a igualdade de condições, apesar de seguir uma Constituição que fala em igualdade de direito. Para você ter igualdade de direito, você tem que ter igualdade de condições.
E isso não acontece. Lembra disso. Fale sobre isso. E pensa nisso. Porque muitos de vocês talvez vão passar por maiores obstáculos ainda para enaltecer seu sucesso. E não deixe que esses obstáculos marquem seu fracasso. Tudo bem? Obrigado. Uma boa aula no Centro de Mídias. A gente vai estar lá de novo. Vamos fazer um esforço. Vamos entregar as tarefas pelo meu Gmail, digitadas. Ou entregar as tarefas, digita no seu próprio celular e manda para mim, para que a gente possa ter um primeiro bimestre tranquilo e sem muito conflito. Tá bom? Grande abraço. Tchau, tchau.